Olá, bem-vindos ao 14º dia do nosso plano de leitura da Bíblia. E hoje, olha, a gente vai fundo em uns temas que com certeza mexem com todo mundo, né? Vamos falar de ansiedade, daquela busca por segurança, por riqueza e, no meio de tudo isso, da promessa e da fidelidade de Deus. E para começar, já vamos direto com essa pergunta de Jesus, que chega a ser desconfortável, né? É uma verdadeira provocação para a gente parar tudo e pensar, afinal, para que eu estou vivendo? Onde é que eu estou investindo a minha vida de verdade? Então, o nosso caminho hoje vai ser esse. A gente vai entender melhor esse dilema da ansiedade, depois falar sobre a riqueza que realmente importa, ver como a promessa de Deus se cumpre na prática e, no final, alinhar o nosso foco. Vamos lá, começando pelo dilema da ansiedade. A gente vai tentar cavar fundo para entender a raiz dessa preocupação toda. Por que será que a gente se sente tão inquieto com a vida, com o que vai acontecer amanhã? E o Salmo 14, gente, ele dá um diagnóstico cirúrgico da nossa condição. Ele fala de uma humanidade que se desviou, que lá no fundo pensa, Deus não existe. E é justamente essa desconexão, essa falta de um alicerce que abre a porta para a ansiedade e para aquela busca desesperada por segurança em coisas que não podem nos dar segurança de verdade. E aí, Jesus aponta para um sintoma bem claro disso tudo: a avareza. A cena é a seguinte: um cara interrompe Jesus no meio do sermão para pedir ajuda com uma herança. E a resposta de Jesus é um alerta para todo mundo. Ele diz: olha, cuidado, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. E aí vem a parábola do homem rico. O interessante é que a lógica dele, se a gente parar para pensar, parece super razoável, né? A colheita foi gigante, ele precisa de mais espaço. O problema não é o planejamento em si, o problema é o propósito por trás de tudo. O plano dele começa e termina nele mesmo. Ah, minha alma, agora sim, descansa, come, bebe, aproveita. Percebe? Deus não entra na conta. E é aí que mora a loucura que Jesus aponta. Bom, isso nos joga direto para o nosso segundo ponto. Se essa riqueza material é um alicerce tão fraco, qual é a alternativa? Jesus, então, nos mostra que existe uma outra economia, uma outra forma de ser rico. E essa comparação aqui é perfeita para a gente entender. De um lado, você tem a lógica de juntar tesouros para si mesmo. O resultado? Celeiros maiores e uma sensação de segurança que, na verdade, é uma ilusão. Do outro lado, tem o que Jesus chama de ser rico para com Deus. E o que é isso? É investir no que é eterno, é confessar a Cristo, é confiar que Ele vai prover, é buscar o reino dele em primeiro lugar. Certo. Mas como a gente pode confiar de verdade que Deus vai cuidar de nós? A resposta, gente, está no caráter dele. E para ver isso na prática, a gente vai lá para a nossa leitura de Gênesis, que tem um exemplo, poderosíssimo da fidelidade de Deus. Pensa nesse número, 100 anos. Não é só um número, isso representa décadas de espera, décadas de dúvida, de frustração, representa o que é humanamente impossível. E essa era a idade de Abraão, quando Isaque, o filho da promessa, finalmente nasceu. A lição aqui é clara: Deus cumpre o que ele promete. Não importa o que as circunstâncias gritem ao contrário. E a reação da Sara é sensacional. O nome do filho deles, Isaque, quer dizer riso. Sabe, antes ela tinha rido de incredulidade. Agora, o riso é de pura alegria. É isso que a fidelidade de Deus faz. Transforma o nosso ceticismo em festa. E aqui está a grande virada, a conexão que amarra tudo. O mesmo Deus, com o mesmo poder, que fez o impossível na vida de um casal de idosos, é o Deus que cuida da nossa vida hoje, das nossas necessidades diárias. Entender isso é o fundamento para a gente vencer a ansiedade. E é exatamente essa a lógica que Jesus usa. Ele nos manda olhar para os detalhes, para a natureza. Olha lá. 5 passarinhos são vendidos por uma merreca, e mesmo assim Deus não esquece de nenhum deles. Os corvos que não plantam nem colhem são alimentados. Os lírios do campo, gente, eles se vestem com uma glória que nem o rei Salomão tinha. E mais, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. O cuidado de Deus é assim, detalhista, pessoal. E esse cuidado não é exclusivo para alguns. A gente vê isso também em Gênesis 21, com Agar e Ismael. Eles são mandados embora, para o meio do deserto, e o que acontece? Deus ouve o choro do menino, dá água para eles e ainda promete um futuro. A compaixão de Deus alcança todo mundo, até quem foi deixado de lado. Beleza. Com esse fundamento todo, a gente chega na parte final. Já que a gente sabe quem Deus é, que Ele é fiel, que Ele cuida,
Como é que a gente vive isso na prática? Qual tem que ser a nossa resposta no dia a dia? Essa é a pergunta que fica no ar depois das leituras de hoje, né? Porque a ideia não é só acumular informação. Tipo, que legal. A ideia é que isso transforme o nosso jeito de viver, de pensar e, principalmente, o nosso jeito de lidar com o medo. E Jesus faz uma coisa muito interessante, ele recalibra o nosso medo. Ele fala basicamente assim: parem de ter medo de quem só pode machucar o corpo de vocês. O verdadeiro temor, aquela reverência, o respeito profundo, deve ser direcionado a Deus, que tem poder sobre o nosso destino eterno. Quando a gente entende isso, as ameaças do dia a dia perdem muito do seu poder sobre nós. Então, se a gente fosse resumir a instrução de Jesus em Lucas 12, daria para fazer uma lista de nãos, né? Não andem ansiosos, não tenham medo, não coloquem a busca por coisas materiais como o centro da vida de vocês. Essa, pessoal, é a base para uma vida muito mais livre. É uma jornada, claro, que a gente continua dia após dia. E se esta nossa reflexão de hoje, do dia 14, te ajudou de alguma forma, se trouxe alguma luz, não esquece de deixar uma curtida e seguir o canal Pinema BR para a gente continuar junto nesse plano de leitura. Mas olha que legal, Jesus não termina só com proibições. Depois de todos esses nãos, ele nos dá o grande sim que muda o jogo todo. O antídoto para a ansiedade, para a avareza, para o medo, não é só ficar se esforçando para não se preocupar. É trocar a preocupação por uma busca ativa. E que busca é essa? Buscar o reino de Deus. Essa é a promessa. Quando a gente coloca essa prioridade no lugar certo, ele mesmo diz que todo o resto vem junto.